Olá, meus amigos. Continuidade ao nosso estudo a respeito da batalha de Israel contra Gog e seus aliados. Essa batalha ela está sendo já estabelecida, já está realmente sendo já posicionada, pois é uma profecia que tem 2.600 anos de existência. Então, uma profecia que vem a seu cumprimento, a profecia que vai acontecer em breve, quando a Bíblia fala sobre Gog, e esse Gog, segundo os estudiosos, segundo pesquisadores, todos são unânimes em dizerem que de fato Gog é a Rússia hoje, devido ao seu posicionamento, que a Bíblia fala uma nação do norte, tá certo? Virá atacar Israel. Quando você pega o alinhamento norte, você pega Israel, que está de frente com o Mediterrâneo, de costa para o Oriente Médio, está entre Jordânia, Turquia e o Egito para baixo, mas se joga o alinhamento norte de Israel, vai passar entre o leste europeu e a parte da Ásia, vai em linha reta, vai bater lá em cima, na Rússia. Interessante quando a gente fala sobre profecias e fala sobre nações e sobre hoje, esse estudo de hoje sobre Gog, é tão simples observar que as profecias vêm falando sobre esse Gog. Para a sua dúvida ser assim tirada, ser clareada e tirada as interrogações, você pode observar o que a Bíblia fala, o que os historiadores falam, e a geografia e a geopolítica do passado hoje. Então você olha hoje, quando você lê sobre o que está sendo dito sobre a profecia que vai acontecer, Ezequiel 38, 39, sobre Gog, da terra de Magog. E hoje eu vou ler o capítulo 39, porque eu já li o 38, fala sobre realmente como será realmente a batalha, como será a destruição dessas nações que estarão alinhada numa confederação de nações, poucas nações, para vir atacar Israel. Eu vou ler para você aqui alguns textos que terminam o capítulo 38 para o seu entendimento, tá certo? Mas nenhuma nação na Bíblia é tão falada para atacar Israel, a não ser a nação russa, Gog, tá certo? Na terra de Magog, hoje onde a sua capital é Moscou, né? Então você vai ter uma noção um pouquinho mais aberta hoje do que a Bíblia fala. E você pode fazer um paralelo com os historiadores, pesquisadores, teólogos, e você pode fazer um paralelo e você vai perceber que de fato Rússia hoje é o Gog que a Bíblia fala que vai atacar. Para ter o conhecimento tão clássico, tão claro, tão patente que é a Rússia, o Gog, e quando você pega numa simplicidade dentro da geografia do mapa mundi, e você coloca as nações que está alistada e falada aqui no livro do profeta Ezequiel 38, e você pega a geopolítica, então você pega hoje essas nações foram faladas há 2.600 anos atrás, pelo profeta Ezequiel. E o mais interessante é a veracidade, a autenticidade
a profecia da palavra de Deus que manteve essa profecia até hoje para o seu cumprimento. Isso é muito importante você entender, tá certo? É o cumprimento, a autenticidade, a veracidade da palavra de Deus em ter falado há 2.600 anos, 600 anos atrás, e você percebe as nações faladas são as nações hoje que estão no mesmo lugar, posicionadas com bases russas em seus territórios e estão também alinhada ao pensamento de Gog, a Rússia. E essas nações recebem um apoio tremendo da Rússia. Eu vou ler um texto aqui para você, para o seu conhecimento, onde fala sobre o momento que Deus fala sobre Gog. Ele fala assim, ó, versículo 7 de capítulo 38 do profeta Ezequiel, fala assim sobre Gog. Ele é o cabeça de chave dessas nações aliadas, confederadas, que vai atacar Israel. Ele fala assim: prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações, todos os seus confederados, os seus congregados, reúna-os, que se reúnam a ti, que se juntam a ti, serve-lhes tu de guarda. Aqui mostra, serve-lhes tu de guarda, que seria, Gog hoje, eu disse para você, é uma nação realmente que está num alinhamento, num posicionamento, está dentro do contexto da profecia. Vou pegar aqui as nações que a própria realmente a Bíblia fala, mas está hoje em evidência para o seu conhecimento. Eu já falei aqui já na live passada, demorei para trazer a segunda parte desse estudo, né? Devido a algumas circunstâncias da vida, pessoalmente falando, mas aqui está para você. Então fala aqui sobre a primeira nação, são os persas. Os persas são o Irã hoje, os persas, né? O Irã, a potência mundial que foi no passado, hoje são os iranianos hoje. Aí também fala sobre os etíopes. Olha, a Etiópia está hoje, em ascensão hoje, está lá no mesmo lugar. Fala sobre Put, que é a Líbia, né, de Gaddafi, o ex-comandante falecido, Gaddafi, né, inimigo de Israel. Etiópia também, países muçulmanos, inimigos de Israel. Os persas, o Irã hoje, inimigos de Israel, são muçulmanos. E fala assim, todos com escudo de capacete. Gomer, fala aqui Gomer, também fala aqui Gomer, Alemanha atual hoje, com os países ali ligados à Alemanha, com o leste europeu. É interessante que sobre a Alemanha aqui, é interessante porque a Alemanha, ela teve um papel assim fundamental em termos de tentar dizimar Israel na Segunda Guerra Mundial, através de Hitler e o Terceiro Reich, né, tentaram destruir a nação de Israel na Europa. Mataram ali uma bagatela de 5 milhões para mais de judeus. Se a Alemanha não fosse combatida e ela crescesse em poderio, como estava crescendo na Europa, e avançando para os continentes asiáticos, africano, atravessaria o Atlântico e viria para as Américas, então seria certo que ela mataria, destruiria todos os judeus, numa tentativa que vai ter a mesma forma o anticristo no futuro. Tá certo? Então a Alemanha, né, aqui também desfila como uma nação que vai se aliar a Gog no futuro breve agora, para tentar dizimar a nação de Israel. Aqui também fala sobre da casa de Togarma. A casa de Togarma aqui, hoje a Togarma é a Turquia, tá certo? A Turquia era a Ásia Menor, no tempo do apóstolo Paulo, dos apóstolos, era na época da igreja primitiva, né?
Então, era uma Ásia Menor. Então tinha Éfeso ali, tinha Tessalônica, tinha aqueles países ali, pequenos países, né? Colônias, eram colônias romanas, pelo poderio romano dominado. Então havia ali essas colônias dominadas por Roma. Depois, mais tarde, então, passou a ser a Turquia, quando o Império, o exército, o Império Otomano, né, de Maomé, conquistou ali todo o leste europeu ali, e veio lambendo e dominou a parte da Ásia Menor, e aí então transformou então essa Ásia Menor, que é o país da Turquia, né? Então se fala turco otomanos, né, que era o império que tinha no passado. Então aqui está então a casa de Togarma. Aí também fala da Banda do Norte, né, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Que seria, isto é, muitos povos contigo, logicamente é um grande exército que virá atacar Israel. Agora eu quero passar para você o que vai acontecer, porque na verdade eles estarão lutando contra o povo de Israel, mas o povo de Israel pertence a um Deus, ao Senhor dos Exércitos, que quando você lê no Velho Testamento, quem criou, fundou a nação de Israel foi Deus, o poderoso Deus. Ele fez de duas pessoas, Abraão e Sara, ele fez esta nação potente hoje, tanto numericamente falando, como em capacidade profissional, moral e social e tecnológica, que é hoje a nação de Israel. É um país pequeno, é um país territorialmente falando pequeno, mas tem uma potência muito grande diante de Deus o Todo-Poderoso. E aqui fala então que no versículo 18, ele fala que lá atrás, num texto, também fala sobre como vai ser o posicionamento de Gog e Rússia nos últimos dias a respeito de Israel, tá certo? E quero passar para você também uma coisa muito importante aqui, é que a Rússia ela tem já uma certa diferença, uma certa verruga, um ressentimento em relação a Israel. Porque na verdade não é uma questão militar, não. É uma questão realmente, não é uma questão assim, tipo de fazer frente ao poder da Rússia hoje, não. É que a Rússia quer dominar todo o Oriente Médio para fins pessoais. Lógico, tem petróleo, tem riqueza ali que a Rússia percebe-se que vai precisar diante do embargo que está acontecendo com ela agora em relação à invasão na Ucrânia, em relação também ao domínio da Crimeia, e assim tentando dominar realmente, tentando retomar o domínio da Ucrânia para si e voltar a fazer a capital Kiev, a capital russa, tá certo? Então, ela quer fazer um império, ela quer dominar toda a Ásia ali, entendeu? Aquela parte ali ela quer dominar e voltar a ser a capital da Rússia, a Kiev. Uma vaidade pessoal, sabe o que aconteceu, está acontecendo, mas enfim, em suma. Só que o embargo econômico colocado pela ONU em cima da Rússia, o efeito ele vem a médio e longo prazo. E logo então começará a sentir o embargo econômico. Por mais que a Rússia se alie com a China, se alie com o Brasil, se alie com outros países assim comunista, fascista, mas não terá a subsistência financeira, econômica suficiente para suportar o embargo que virá a efeito logo na nação russa. E aí então, naquele dia, o que fala aqui, ó, ele vai falar assim, ó, o Gog falará assim. Por que ele falará isso aqui? Essa fala aqui. Aqui fala assim, ó, então subirás. Então subirás, virás como uma tempestade. Versículo 9 de capítulo 38. Versículo 11 de capítulo 38, ele fala assim, subirei contra a terra das aldeias muradas. Tá certo? O que é interessante, fala uma coisa aqui muito importante,
o versículo 10 vai mostrar o que está acontecendo hoje. Está mostrando lá no passado, profecia lá atrás, 2.700 anos atrás, já falou que qual vai ser o sentimento que vai ter Gog em relação a Israel. Isso já está acontecendo. Interessante a Bíblia falar isso aí. Por isso que eu falei que a palavra de Deus tem uma veracidade, tem uma autenticidade. E Deus fala em Isaías, fala, a minha palavra vai e não volta vazia, porque ela fará tudo aquilo que eu falar, vai acontecer e fará o que me apraz. Vai cumprir meus desejos. Então o que Deus fala, cumpre. E vai cumprir, está cumprindo. Porque você vê a Bíblia, o passado, o presente, está acontecendo, aconteceu e vai acontecer. Futuro da profecia. E aqui fala, então, o versículo 10 fala aqui o que vai subir no coração de Gog em breve a respeito de Israel, devido à sua economia já despencando, caindo, e uma situação interna. Eu creio que haverá uma situação interna tenebrosa, porque embargo econômico traz problema na saúde, na educação, na geração de emprego, na economia em geral, começa a trazer instabilidade social, começa a ter tumultos, começa a ter manifestações, e de repente pode ter atentados, pode ter então guerra civil interna, e o futuro presidente desse país vai ter que achar uma solução para tirar o país da bancarrota, porque o país, a Rússia, já começou a entrar numa queda livre, por causa de quê? Entrou numa guerra contra a Ucrânia, tipo assim, é um pitbull lutando com um gatinho, tá certo? Uma bocanhada já mataria o gatinho, mas não está conseguindo nada. Está tendo uma contraposição da Ucrânia que está surpreendendo o exército russo, porque a quantidade não está tendo peso diante da minoria. Isso começa a pesar porque um custo alto do exército bélico para combater uma guerra custa muito alto para aquele país. E para quem está sofrendo embargo, esta batalha é uma batalha totalmente desnecessária, insana e sem nexo, porque se eu estou com uma dívida interna galopante e um sinal vermelho à frente, e o sinal para mim que o país está afundando e vou entrar numa guerra bilionária, tem coisa errada com esse líder aí, tá certo? Tem coisa errada, né? Então isso é preocupante. E foi isso que aconteceu no Velho Testamento. Um comandante do Império Babilônico, ele foi atacar Israel, e ele, naquele momento, foi atacar Israel, mas houve uma derrota, porque o anjo do Senhor saiu no arraial e matou 300.000 soldados da Babilônia, entendeu? Um tal de Evil-Merodach. Foi destruído o exército. Todo o exército estava lá acampado para destruir Israel, foi dizimado. E ele voltou para sua terra desesperado, apavorado, sem moral, e lá seus filhos matam ele. Tá certo? Uma guerra política interna lá mandou matar ele, mataram ele. Tá certo? E que seria? O perigo vir à tona. Aqui então vou mostrar para você então que fala nesse versículo 10, está muito clássico, o que está acontecendo com o atual presidente Putin hoje, Vladimir Putin. Ele é o presidente atual da Rússia, jamais está entrando em rota de colisão com o mundo todo e vai entrar em rota de colisão nos últimos dias agora, em breve, com Israel. O versículo 10 fala, assim diz o Senhor Jeová, acontecerá naquele dia, futuro, já está chegando, para o passado era futuro, muito distante, mas agora é próximo. Ele fala assim que terás imaginações no teu coração. Imaginações, maquinarás no teu coração. Vai pensar, vai arquitetar em seu coração. A Bíblia fala, o Senhor Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Então ele vai maquinar no seu coração, imaginará no seu coração, perdão, e fala assim que conceberás
um mau desígnio, conceberás. Quem concebe uma mulher, concebe um filho, gera um filho. Então ele conceberá, ele vai gerar uma situação aqui maligna contra Israel. Tá certo? Isso aqui, então você percebe que todos quantos tiveram essa imaginação maligna no seu coração e concebeu desejos malignos nos seus corações, maus caminhos, maus desígnios, líderes poderosos no passado contra Israel, o final deles foi aquele que a Bíblia fala e que a história recente, moderna, fala que aconteceu. O último agora foi Adolf Hitler, o alemão que achou que poderia destruir Israel numa canetada. Ele foi engolido, ele foi destruído e a Alemanha afundada em dívida. Isso é muito importante prestar atenção. Aí, então, ele está aí, a Bíblia fala que ele vai ter imaginação no seu coração e conceberá maus desígnios. Então, no capítulo final do 38, vai haver esta batalha. Vai haver essa batalha, só que ele fala assim, ó, no versículo 18, fala, sucederá, porém, naquele dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová. Quando ele vier, diz o Senhor Jeová, que é minha indignação aqui é fúria, ira, subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, e naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. E de tal sorte que tremerão diante de minha face os peixes do mar, as aves do céu, animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, os montes cairão, precipícios desfarão, todos os muros desabarão em terra, porque chamarei contra Gog a espada que é a morte, sobre todos os meus montes. E fala aqui então, ele fala aqui, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Preste atenção aqui nesse ponto aqui, que eu quero terminar nesse momento aqui, esse pensamento. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Na confederação de exércitos de países que eu falei para você agora há pouco, que vai se alinhar com a Rússia, Gog hoje, que é a Etiópia, que é a Líbia, que é a Turquia, que é a Alemanha, que é Irã, que são os países muçulmanos que vão se alinhar juntamente com Gog, os países antissemitas que vão se unir ali naquele corredor que desce da Rússia até o Oriente Médio ali, até o Mediterrâneo. Então, são poucos países, uma bagatela de 30 países ali no máximo, mas muito soldado, um exército muito forte para atacar Israel. Só que o mais interessante aqui, o texto fala que naquele momento que eles estiverem ali, tá certo, reunidos na confederação, aí morre o perigo, tá certo? Porque na verdade, lembra daquele assalto que teve lá no Banco Central do Ceará, em Fortaleza, uns anos atrás aí? E a Bíblia fala que há caminhos que o homem, Provérbios 14:12 fala que há caminhos que o homem parece direito, mas seu final é caminho de morte. Então, o que isso quer dizer? O que quer dizer isso aí? Há caminhos que o homem parece direito, mas seu final é caminho de morte. Foram assaltar o banco lá, Banco Central, mas eu creio que sentaram ali por muitos anos e ficaram conversando sobre esse assunto por muitos anos, para tentar então arquitetar e arquitetaram, fizeram planilha, rasgaram, fizeram mapa, rasgaram, enfim, chegou o dia de assaltar o banco. Houve êxito no assaltar o banco, houve êxito. Só que quando falha o êxito de assaltar o banco, eles tiraram tipo assim, de letra, né? Porque foi bem arquitetado. Só que quando chegou
na mão deles o dinheiro, eles se perderam, porque na verdade o amor ao dinheiro, a Bíblia fala, em Efésios capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, 10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles ficaram apaixonados pelo dinheiro e só que não conseguiram ter a paz, a harmonia na divisão. Porque o amor ao dinheiro prevaleceu ali. E o olho gordo, desejo maior, o desejo de pegar. E aí então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual foram os males deles? Eles não conseguiram fazer a divisão correta e não conseguiram realmente dar o fim naquele dinheiro, usar o dinheiro. E aí, dominado pelo o prazer errado, o pecado, o desejo, sentimento errado, transgredindo as leis, transgredindo princípios, valores. E aí então todos eles foram pegos e mortos. E alguns estão presos. O que seria? Aqui fala então o texto que a espada de cada um se voltará contra o irmão. Quando chegar o momento de atacar, pegar o despojo para dividir o despojo, não haverá harmonia, não haverá paz entre eles. Porque um ou outro país vai querer pegar mais do que o outro. Ou de repente o líder Gog vai querer pegar mais, de repente a porcentagem maior do despojo e vão se perder ali. Tá certo? E aí então eles vão se matar, vai ter uma briga entre eles. Aí fala que nesse momento que eles estão tentando se matar entre eles, por não ter harmonia em como vai ser dividido os despojos, aí fala assim que Deus fala assim, e contenderei com ele, com Gog, por meio de peste e de sangue. Aí começa o julgamento espiritual de Deus pesado sobre esse conglomerado, essa confederação. Ele fala assim, contenderei com ele por meio de peste e de sangue. E uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele e sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. E assim eu, Senhor Jeová, me agradecerei, me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Aqui está então, quando Deus faz com que eles, entre eles, se confundem, não se haja entre eles harmonia, não há entre eles um consenso. Deus faz isso nos seus corações, para eles mesmos, entre eles, se perderem e não haver entre eles um acordo, uma harmonia. E ao mesmo tempo Deus vai então contender com eles. Deus vai confrontá-los com destruição. Tá certo? Então aqui mostra o final, como vai ser o final desta confederação de nações que vai atacar Israel em breve. Então aí o capítulo 39, vou trabalhar com vocês ainda, e vai ser a terceira parte final desse estudo, que falo para você o que vai acontecer com Gog e seus aliados. Mas uma coisa é certa, eles vão conhecer o Deus de Israel. Vão conhecer o Deus poderoso que fundou a nação de Israel. Meus amados, que Deus abençoe. Até a próxima live.